Hospício está ligado a problemas psicológicos. Sonhar no hospício está ligado a problemas psicológicos ou famílias briguentas. Depende da onde, como, de que forma era o sonho. O sonho depende dos detalhes. Sem detalhes não dá, né? Então, sonhar com cabaré. Cabaré está ligado a famílias que vivem brigando. Cabaré não é cabaré. Olha, é a mesma coisa de igreja. Se sonhar com igreja, é sua vida espiritual. Às vezes não tem nada a ver com a igreja física. É sua vida espiritual. E às vezes o corpo da pessoa. Igreja. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Aonde é que está na Bíblia? Me digam. Aonde é que está na Bíblia? Onde é que está na Bíblia que igreja é o corpo da pessoa? Está ligado a famílias que vivem brigando. Cabaré não é cabaré. Olha, é a mesma coisa de igreja. Se sonhar com igreja, é sua vida espiritual. Às vezes não tem nada a ver com a igreja física. É sua vida espiritual. Olha, que maravilha. E, às vezes, o corpo Aonde é que está na Bíblia que a igreja é sua vida espiritual, a sua vida, o seu corpo? Porque às vezes um sonho representa 3, 4 coisas, depende dos detalhes. Aonde é que está escrito? Jesus Cristo falou: derrubem esse templo e eu construirei em 3 dias. Ele estava falando de quê? Que templo Jesus Cristo estava falando? Era da igreja dos judeus? Os caras não entenderam. Disse, um templo desse passou mais de 20 anos, 30 anos para fazer, e ele diz: derruba esse templo e eu construirei em 3 dias. E Cristo estava falando de quê? Me diga. Vai, participa, pessoal. Não faz só pergunta não, participa. Assim, vou responder seus sonhos, mas é bom que você participe para a gente interagir, né? Porque se cada um for perguntar só o seu sonho, aí não tem interação. Mas é bom que a pessoa interage com a gente, né? Falava do corpo. Cristo falou: destruam esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. E os fariseus disseram: templo? Passou mais de 30 anos para fazer esse templo, desde Neemias. Olha, então igreja, a interpretação tem que ser bíblica. A igreja significa o corpo da pessoa. Entendeu? A morte e ressurreição. O templo era o corpo de Cristo. Por isso que eles destruam este templo e eu reconstruirei em 3 dias. O templo olha o nosso templo aqui, ó. Não sabeis vós que vós sois o templo Vocês são a igreja de Deus. Então, sonhar com igreja às vezes não é igreja. Lembra do sonho da bunda da irmã? A irmã sonhou que na igreja que ela participava tinha uma bunda no altar. E ela queria saber, ela achava que o pastor estava fazendo alguma coisa com essa bunda, mas não era. E aí conversando, conversa vai, conversa vem. O altar, a igreja era a vida dela, e ela tinha deixado de ir para a igreja, para a academia, para ficar com a bundinha durinha. Então ela estava adorando a sua própria bunda. Olha, ela ficava pensando que era o pastor que estava pegando alguma bunda por aí, a bunda no altar, ó. Então o sonho codificou. O sonho disse: você está adorando sua própria bunda. Deixou de ir para a igreja. Academia não é pecado, mas também a pessoa deixar as coisas de Deus, de ouvir as coisas de Deus, de se dedicar a Deus. Então o que o sonho estava dizendo era o anjo da guarda dizendo para ela: você está adorando a sua própria bunda. Fica na frente do espelho: bundinha, bundinha, tem outra bundinha mais bonita do que a minha? Então assim, vamos lá. Hospício está ligado a problemas psicológicos ou a famílias loucas. Hospício. Hospital está ligado à saúde, né? Cabaré. Vai ter cabaré esta noite. Cabaré está ligado à família desassociada, né? Ou seja, o cara sonhou com a filha no cabaré. Olha, a filha dele estava no cabaré, deitada e frustrada. Mas que cabaré? Será cabaré mesmo? Não, é porque a casa da ex-mulher dele é um cabaré. O sonho representou a casa da ex-mulher dele como um cabaré. E a filha está frustrada, a mãe botando frustração na filha. Entendeu como é a coisa? Então cabaré, nesse sentido aí, pode representar lugares de muito conflito, muitas emoções doidas.
Ódio, amor, amor, ódio, ódio, amor demais, né? E o hospício. Sonhar com o hospício. Agora tem que saber, gente, os detalhes. Estava dentro do hospício, você estava doido, estava lá dentro, ou estava visitando alguém, estava sentado dentro do hospício, estava fora do hospício, estava dentro do... Então, os detalhes são importantíssimos. Por isso que muita gente erra na interpretação dos sonhos. Porque um sonho ele pode ser bom e pode ser ruim. O mesmo sonho ele pode ser bom e ser ruim. Depende dos detalhes. Por exemplo, eu estou encucado com aquele sonho do cara do Alixir, mas ele estava sem camisa. Aí, ó, sem camisa, mas por quê? Então, tá entendendo? Mas a polícia entrou no hospício, pastor, e eu me tranquei no quarto. Então, você tem que ter cuidado com algum comportamento doido que você está tendo. Você está errado em alguma coisa, e a lei vai te pegar. Olha... a filha dele não vai para cabaré, a filha dele é direita. Só que a casa é briga toda hora, eles gostam de brigar, assim, você é mau, você é ruim, você é mau, você é ruim, você é safado, você é... Então é um cabaré. O sonho mostrou que era um cabaré. Não é por isso que o cabaré... Mas, rapaz, a casa de fulano é um cabaré, rapaz. É a mãe brigando com a filha brigando com a mãe, o genro e tal. Exatamente, psicologicamente, já dá essa resposta. E o hospício está ligado a comportamento louco. Que comportamento louco é esse? Aí você tem que identificar, porque você estava dentro do hospício, a polícia chegava e você se trancava dentro. Olha, então está mostrando que algum comportamento louco você está tendo. Pode ser seu marido que está tendo, pode ser um filho seu. Porque o sonho abrange você, o sonho abrange marido e filhos. Então alguém está tendo um comportamento louco. Por isso que a gente diz para outra pessoa: tu tá doido, é? Tu tá maluca da cabeça? Não, que eu tô maluco dos pés. Tem mais algum detalhe? A polícia lhe pegava? Cuidado com a lei. Aí sonhar com louco é uma coisa, sonhar com hospício é outra. Olha, faz pergunta, gente, participa. Aqui você tem a chance de participar. Agora sabe entrar. Todos vocês estão me assistindo, tem que saber conversar. Entendeu como é a coisa? Aqui não é debate, aqui é uma conversa, né? Aqui ninguém quer ser melhor do que ninguém. Queremos que Deus nos oriente em nossos sonhos. Vamos lá. Sonhar com doido é uma coisa. Sonhar com hospício é outra. Hospício é um lugar de loucura. Aí você fora do hospício não é com você. Dentro do hospício então é com você. Ou com alguém da sua família próxima. Nesse caso a polícia queria pegar ela escondia dentro dos quartos do hospício. Então tem alguma coisa doida aí, né? Seria uma atitude louca. E sonhar com doido. Doido pode ser demônio ou pessoas doidas mesmo. Você está me entendendo? Pastor, eu sonhei com um doido dirigindo o carro do meu irmão. Como era esse doido? Era doido. E como era um doido? Sabe quem era o doido? Que o Mandela repreender era o próprio irmão. O cara botava quase 200 quilômetros no carro, velho. Tava pedindo para morrer. O que o senhor tava dizendo? Tem um doido dirigindo o carro do seu irmão. Mas que doido era? Quem? Você conhece esse doido? Então ela disse não. Eu disse, o doido é você ou alguém que está próximo. Pastor, que é isso? Sim. Doido não pode ser anjo, não. O doido pode ser demônio. Anjo não. O doido, assim, quando o doido não é identificado, então esse doido é você. Todos nós fazemos loucura. Faz uma loucura por mim. Anda com o pinico na cabeça. Aquela música de Marrom é legal. Faz uma loucura por mim. Calma, Marrom, calma. Bote um pinico na cabeça e saia no centro da cidade. Imagina se o cara botasse um pinico na cabeça e saísse no centro da cidade. Todo mundo ia olhar para a pessoa, né? Eu acho que vou fazer isso. Tá na lua cheia. Preste atenção. Aí o irmão dela pegava o carro, meu amigo, carrinho novo, ele... o carro da minha boca é forte. Então, quem era o doido aí? Quem era o doido? Como ela não sabia quem era o doido era ela, mas não era ela. Era o irmão dela, o dono do carro. Eu digo, fale, porque por falta de um grito se perde uma boiada, né?
Parte 2. Uma mulher era loira, alta e outra morena. É o mesmo sonho do doido, não? É não, né? Quem foi que falou doido aí? Continuado o sonho. O rapaz que falei da maldição chamou o policial para mim. Continuando. O rapaz que eu falei que tinha maldição chamou o policial para mim. Você... A menina do hospício, eu não decorei o nome. Então assim, sonhar dentro de um hospício pode ser problemas familiares, né? E sonhar com um doido, esse doido pode ser você, ou pode ser alguém muito próximo a você. Não é que você esteja doida, mas é algum tipo de loucura que a pessoa faz. Bem, o mundo precisa de doido, né? O Brasil precisa de doido para sair do lugar. Que se for tudo certinho, meu amigo, é o sonho do hospício. Sim, ok. Certo. Aí a polícia pegou você. Então isso pode ser com você, pode ser com filhos, pode ser com irmão. Tem alguém aí meio doido da cabeça, fazendo merda. E a lei vai pegá-la. A polícia é a lei. É a lei. Vai, tem mais comentário aí? Vai. Se tiver, por favor. Eu estou aqui para tentar responder. Ficou com alguma dúvida? Eu vou citar alguns sonhos para você que sonhou com louco ou hospício se localizar, tá? Por exemplo, o homem sonhou com uma mulher louca saindo da casa dele, escondida. O que é que significa? Quem é essa mulher? Não sabia. Era amiga da mulher dele. Doida da cabeça. Doidinha. Convencendo a mulher dele a meter gaia. Olha! Olha. Então o sonho está dizendo, tem uma doida saindo da tua casa. Olha. Você está entendendo? Não é que ela é doida. É que ela gostava de suruba. E ela estava convencendo a mulher dele a entrar nesse mundo aí. Mas o sonho mostrou. Tá entendendo? Doido atacando. Aí doido atacando é outra coisa. O doido atacando pode ser um demônio. Um demônio de loucura. Mas geralmente demônio de loucura, ele se apresenta sem cabeça. E essa mula sem cabeça, cavaleiro sem cabeça, é um espírito de loucura. Sabia não? Pois saiba. Ou com a cabeça pequena. Os demônios de loucura, eles aparecem com uma cabeça pequena. Ou sem cabeça. Anote aí, por favor. Todo demônio de loucura apresenta-se sem cabeça ou com cabeça pequena. Pronto. Doido pode ser muitas coisas, né? A pessoa... Tem mais alguma pergunta sobre doido? Sonhar com doido. Lembre-se que o nosso pai Davi, ele se fez de doido para não morrer, né? Às vezes a gente tem que se fazer de doido para não morrer também. Ok? Tem mais alguma pergunta sobre o hospício? Aí tem, entrando no hospício. Pastor, eu sonhei entrando no hospício. Como era esse sonho? Eu entrei no hospício. E aí? Não sei. Adivinha o que era? O que era? Jovem, nova, entrando no hospício. Tinha muito doido. Tem uns que gritavam, tem outros que faziam careta. O que era? Era o noivado dela. Ela está entrando numa família de doido. Então, você está me entendendo? Sim ou não? Não! O sonho com hospício. Então, o hospício que ela sonhou, e ela não sabia que hospício era, entrando no hospital de doido. Era o relacionamento dela e a família do noivo era... Entendeu como é a coisa? Saindo do hospício. Aí saindo do hospício, pode estar ligada a saindo de uma família doida, saindo de um trabalho doido. O doido é aquele coisa tumultuada. Você está me entendendo?
A mulher sonhou saindo do hospício. O que é que significa, pastor? E você saía com o quê? Bem, eu saía com mala e tudo. Qual era a mala? Olha o detalhe, ó. Qual é a mala? Era mala de viagem? Era? Não. Era mala de trabalho. Qual é o significado do sonho? Vai. Quem pegou, pegou. Vai, diz aí. Vai. Vai, menino. Senhor, meu gatinho, ele é tão sabido. Ela sonhou saindo do hospício com mala. Aí eu perguntei, que malas eram? Você está entendendo? A interpretação do Espírito Santo tem que ser bíblica e tem que ser com detalhes. Os detalhes mudam tudo. Aí eu perguntei, que malas eram? Malas de viagem? Não. Malas, aquelas maletinhas de trabalho. Mais de uma? Mais de uma. O que significa esse sonho? Bora, quem é que vai acertar? Eu tiro meus 2 chapéus. Chapéu de judeu. Mala, nesse caso não é maldição, não. Ela sonhou saindo do hospício e levando malas de trabalho junto com ela. Doido se cortando é espírito de loucura, viu? O doido se cortando é espírito de loucura. Autodestruição. Aí já muda a interpretação. Mas esse da mala, da menina que saiu do hospício, quem é que vai acertar? Quem é que vai acertar? Você sabe? Vamos lá, tô abrindo aqui para você. Epa! Liliane! Acertou, Liliane. Valeu, ó. Tiro meu chapéu para você, ó. Acertou, mulher de Deus. Que maravilha, ó. Ela perdeu o trabalho. Mas o trabalho dele era uma loucura, velho. Tira essa loucura de dizer que eu não te amo. Tô negando as aparências. Serviço doido. Ana Paula acertou também. Olha, a primeira a acertar foi Liliane. Parabéns. Ela iria perder o emprego, mas o emprego dela é doido, velho. É uma loucura, um perseguindo o outro, um metendo a faca na bunda do outro. Olha, é cobra engolindo cobra. Então o trabalho dela foi tido como hospício. Essa loucura aí, você vai sair dela. E ela saiu bem, graças a Deus, né? Está bem. Esse sonho é bom, ó. Então um sonho desse, com hospício, é bom. Sonhar com, por exemplo, um parente seu no hospício. Vamos lá para ficar tudo sobre o hospício. Inclusive a sabedoria é tido como loucura. Todos os homens sábios foram tidos como loucos. Inclusive Jesus. Jesus foi chamado de louco, de doido. O meu sonho, pastor, sim senhora, tá aqui ou tá aí? Eu vou olhar aqui no meu... Sim senhora, vai ser o próximo agora, tá? Eu tava falando o quê mesmo? Esqueci. Sim, todos os homens sábios foram tidos como loucos. Lembra de Enéas? Enéas era um homem sábio. Me perdoa, Enéas, não ter votado em você. Enéas dizia, fulano é um boneco de poderes internacionais. Todo mundo é doido. Tome! Olha, todo Jesus, aquela menina que foi queimada na fogueira, né? A primeira coisa que a pessoa acusa você é de ser doido. Os sábios, por isso que Cristo disse que a sabedoria de Deus é loucura para este mundo. Então nem todo sonho com doido é ruim. Tudo sobre hospício. Se você tiver uma dúvida sobre o hospício, me diga agora. Fale. Hoje é noite de lua cheia. Vai ter lobisomem à vontade. Joana d'Arc livrou a França e a França queimou Joana d'Arc. A igrejinha de Jesus queimou Joana d'Arc, a bichinha. E depois ainda ficou dizendo que ela era santa. Isso é uma loucura, véi. Matam queimado Joana d'Arc na fogueira. Depois dizem que ela é santa, ainda faz uma igreja para ela. Vai te lascar, meu irmão. Olha, o hospício sem porta e sem janela. É uma situação louca. Olha, geralmente o hospício é uma situação louca. Coloque aí, por favor. Quem vai escrever? Antigamente as pessoas escreviam muito. Está esquecendo de escrever, Escrever em alemão, pastor? Não, escrever em brasileiro mesmo. Hospício, geralmente, é uma situação louca.
que está acontecendo, tá? Se tem sabedoria, é loucura. Esse cabo é doido, O hospício pegando fogo, geralmente é loucura emocional por causa do fogo, né? Aí tem que ter os detalhes para saber que fogo é este, mas que fogo é este? Mas que fogo é este? Olha, nem todo doido é ruim, não. Às vezes nós precisamos de doido. O doido, ele foge da regra, né? Quando é tudo certinho, os dominadores do mundo, eles dominam a lei. Tem que ter um doido para furar o bolo. Gostei. Sonhar com hospício é situação louca. Hospício pegando fogo é alguma coisa pegando fogo. Enchente e hospício tribulação, né? E o hospício pode significar a casa da pessoa. É incrível isso, gente. Ou pode significar a própria pessoa. Eu sei que é chato esse sonho, mas é o sonho. O que pode fazer? As pessoas sonham, tem que ter uma interpretação. Porque é o seguinte: Deus não vai mostrar uma coisa dessa de graça. Tudo tem um objetivo. Tudo dentro e fora de nós, até o apêndice tem. Antigamente as pessoas diziam: o apêndice não serve para merda nenhuma. Hoje nós sabemos que o apêndice serve para evitar infecção. É um tipo de fuga da pressão. Evita nó na tripa, quando o cara não dá pum, segura, o apêndice segura. É uma escapatória. Olha, isso vai até máquina hoje com o apêndice. As bactérias vão tudo para o apêndice e fica moendo dentro do apêndice. Olha. Então Deus não mostra nada e não faz nada se não tiver um objetivo bom. Talvez a gente não saiba, por exemplo, o thymus. A gente não sabia qual era a função do thymus. Hoje nós sabemos, né? Sistema límbico. Olha. Então, está bem respondido? Se tiver alguma dúvida sobre o hospício, né? Cristo disse, né, que a sabedoria de Deus foi feita loucura para este mundo. Cristo foi taxado de louco. Muitas vezes, porque os burros taxam os sábios de louco. Aí vai muitos detalhes, né? Cantar é vitória. Agora, hospício pode ser um lugar, né, de muitas contradições. Muitas contradições. Então está respondido: hospício, cabaré e igreja. Hospício está ligado a uma situação, ou família, né? E a igreja é você, ou família também. A igreja tem muitos, né? Representa o corpo, a alma da gente. Se você sonhar com a igreja desmanchando, pode ser a morte. Olha, sonhar com a igreja construindo, pode ser a vida ou a espiritualidade. E cabaré? Cabaré é lugar onde tem muitas emoções contraditórias. É o que significa o cabaré no mundo espiritual. Entendeu? Deus te abençoe, pastor, e te livre dessa doidice. Doida. Doida, muito doida. Você é doida demais. Você é doida demais. Doida, muito doida. Você é doida demais. Às vezes uma pessoa ser meio doidinho é bom, né? Mas está na Bíblia. Virgem Maria, pastor. Onde é que está na Bíblia que a gente tem que ser um pouquinho doidinho? Muita gente me considera doido por causa da interpretação dos sonhos. Mas muitas revelações de Deus se apresentam. Mas onde é que está na Bíblia que a gente tem que ser um pouquinho doidinho? Mas a Bíblia diz isso, diz. A Bíblia manda para a gente não ser muito sábio demais. Às vezes a gente tem que fazer uma loucurazinha, tá? Faça uma loucura por mim. Lara, 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 lara. Bote um pinico na cabeça. Faz uma loucura por mim. Eu vou fazer, viu, Marrom? Epa! E às vezes a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Fulano é doido.
dá oferta para a igreja. E o cara que dá oferta para o diabo, comprando cigarro, cachaça, droga, né? É incrível, né? Os doidos confundem os sábios. A Bíblia fala também. Olha, a Bíblia diz que às vezes a sabedoria de Deus é loucura para este mundo. E Deus usar alguns doidos para confundir os sábios. O sábio é 1 mais 1 é 2. 2 mais 2 é 4. 4 mais 4 é 8. E o doido? 1 mais 1 é 30. 2 mais 2 é 200. Epa! É doido. Mas a bobina de Tesla não é doida, não. A bobina de Tesla entra 35 volts e sai 35 mil volts. Da onde vem tanto volts? Eu não sei, eu sei que é assim. Epa! 1, 2, 3. Então assim, você não pode também ser muito assim. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Tem coisa mais doida do que o amor? Amor é doido. Se a gente ia amar só com a cabeça, era bom demais, meu amor. Abra a porta para sua mulher. Mas tem mulher que não quer que você abra a porta para ela. Trate bem sua mulher. Mas tem mulher que não quer ser bem tratada, ela quer ser maltratada, tá? Epa! Então a coisa mais doida do mundo é o amor. Você apaixona por uma pessoa, aí você ama com o âmago, ama com a cabeça de cima e de baixo, ama com a bunda, ama com os peitos. Olha. Mas pode ser. Foi Nikola Tesla que inventou essa soma. 1 mais 1 é 300. Tá no mundo das energias. Eu sonhei no fundo do mar e o cara chegava para mim, a religião dele era energia. É um mundo pré-diluviano, eu estive lá. E ele disse para mim, tem até um vídeo meu aí de 12 anos atrás, onde ele disse 1 mais 1 é bem mais do que 2. E eu me acordei com esse negócio, 1 mais 1 é mais do que 2, 1 mais 1 é 2, né? Mas o cara disse que 1 mais 1 é bem mais do que 2. Aí eu falei com um rapaz que ele é o maior consertador de motor da cidade. Tem o maior consertador de motor diesel, que é o Batista. Mas tem um outro que é crente, ali no Distrito dos Mecânicos, e ele é o maior consertador de motor de carro normal. Ele conserta uns 30 motores por semana. E ele gosta muito de conversar comigo, porque ele é fanático em energias. E ele assiste o canal, e ele gosta desse assunto de energias. Aí eu disse, olha, eu tive há muitos anos atrás no fundo do mar. E aí, lá tem uma religião lá, que era a religião das energias. Eram uns caras de 2 metros, 3 metros de altura. Eram pré-diluvianos. O mar não existia não, o Atlântico não existia não. E um deles chegou para mim, olhou para mim e fez 1 mais 1 é bem mais do que 2. Aí quando eu disse isso, ele falou, isso é a bobina de Tesla. Isso é o girar de uma bobina ou de um negócio de celular. Porque ao girar, 1 mais 1 se torna 300, 500, 800. Olha, é no mundo das energias. O mundo da energia, assim, 1 mais 1 é bem mais do que 2. A vibração energética do elétron com próton. Quando um elétron e um próton gira, não gera 2 não gera 3 não. Gera milhões. Um átomo gera milhões de átomos. Então ele estava falando sobre energia para mim. Eram uns caras gigantes que habitavam o fundo do mar, quando não era mar. Estou dando essa informação para você de primeira mão. E isso foi 1 ano depois do canal. O canal é antigo, né? A igreja online é antiga. Aí até eu fiz um vídeo bem antigo, Continente Adâmico, Joilson de Assis. Você bota assim, Continente Adâmico. Eu conto esse sonho. Eu digo, eu tive um sonho estranho, não existia esse mar, tal. É apenas um sonho. Mas o cara disse, rapaz, você está falando uma soma matemática energética. A matemática da energia não é assim. 1 mais 1 é 2. A energia 1 mais 1 pode ser 1000. Um átomo de urânio se torna bilhões de átomos de urânio em questão de segundos. Por isso que tem a bomba atômica, a fissão e a fusão atômica.
Olha, olha, olha! Hã? Não tem a bombinha atômica que destruiu Hiroshima, Nagasaki? Ali, um átomo de urânio se fundiu, se chocou e virou bilhões de átomos dentro de segundos. Então, 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1 pode ser bem mais do que 2. O cara tinha razão, velho. Me arrepiei até o cabelo da coluna. Foi. Esse rapaz, ele é fanático em energia. Ele é mecânico. Mas um tipo de mecânico assim, fanático em energia. Ele é do distrito dos mecânicos aqui da minha cidade. Como é Glauber. Glauber. O nome dele é Glauber. Glauber? Glauber, né? Glauber. E aí ele disse, isso aí que você sonhou é o mundo das energias. O mundo das energias você tem um gerador de energia no seu carro. Esse gerador de energia, ele vai gerando energia e 1 mais 1 é 300, 1 mais 1 é 200. Você pega, bota essa energia numa bobina, a bobina pega um átomo e transforma em 1 milhão de átomos. É como a bobina de Tesla, 35 volts entra e sai 35 mil volts. Véi do céu, é muita coisa. Como é que, né? É Glauber? Não, não é Glauber não, é Glauber. É Glauber, com Glauber. É porque eu tô falando em inglês. Aí Glauber, ele é fanático em energia. Aí ele falou, isso é energia. E ele não sabia que o cara que falou para mim era um sacerdote energético. Era no fundo do mar, aqui no Atlântico, né? Não existia esse mar, não. Era seco. Aí lá com uns 3 mil quilômetros, 2 mil quilômetros, aí tinha uma cidade que está submersa, né? E essa cidade tinha uns caras grandes lá e os inimigos dele eram os baixinhos, os anãozinhos do zóio verde. Oxi! E aí esses anãozinhos viviam atacando esses gigantes, e esses gigantes me levaram para conhecer a cidade deles. E tinha uma pedra preta onde a pessoa se deitava, tinha uma clarabóia para ver a lua e as estrelas e o sol. Ali você deitava, dormia e tinha viagens astrais. Eu desenhei essa cidade, eu andei nela, isso há 14 anos, 15 anos atrás. Interessante, né? Será Atlântida, por isso que o nome Atlântico. Oceano Atlântico. Aí tinha esses caras tinham uns 2 metros, 2 metros e meio. Eram gentis demais, mas tinha uns anão, velho, chato da moléstia. Aí quando eu tava lá na casa deles, lá no fundo do mar, né, os anãos atacaram com zarabatana, eram os pestes, e os gigantes atacavam os anões atacavam. Os anões não eram anões, os anões eram baixinhos, 1,50 m. Mas como os caras eram mais de 2 metros, né, aí eles pareciam anão. E os caras atacavam os gigantes, mas a religião dos gigantes era energia. E ele chamava a energia de mãe. Olha, a nossa mãe é múltipla. E 1 mais 1 pode ser bem mais do que 2. Epa! Bem, pode ser apenas um sonho de um doido pastor, mas tem uma certa lógica, não tem? Tem uma certa lógica. Segundo os gigantes lá, eles disseram para mim que afundou. O teto caiu, afundou. O Oceano Atlântico, ele era um continente. E o rio Amazonas, o rio Amazonas, que não é nosso, dizem que né? Ele corria ao contrário. E o rio Amazonas nascia no deserto do Saara. Tu tá entregando o jogo todo, velho. Tô entregando o jogo todo. Lua cheia, lara, de dizer do oceano e negar as aparências que já houve uma grande civilização. No Oceano Atlântico era um continente chamado continente adâmico. O rio Amazonas corria ao contrário, nascia no deserto do Saara. O deserto do Saara era um oceano cheio de baleias e jacarés gigantes,
monstros aquáticos. Tem lógica, pastor? Tem. Então, eu estou dizendo para você, papo reto. A gente está interpretando o sonho, eu dei uma escorregada assim. A minha língua escorregou. Cuidado com essa língua que está escorregando demais. Olha. Então, assim, o cara diz um negócio desse cabelo de... Bem, eu tenho culpa de ter sonhado? Né? Eu tenho culpa, eu? Não tenho. Então, eu sonhei. Eu posso dizer que sonhei? Eu sonhei que o Oceano Atlântico não era um oceano. Existia outros oceanos, mas o Oceano Atlântico era um continente alto. E outra coisa, que o rio Amazonas corria ao contrário. E ele nascia no deserto do Saara. E tinha várias civilizações, entre elas, essas dos gigantes, que encontraram comigo, me receberam muito bem. Bem, foi um sonho, tá? E os gigantes fizeram o que com o senhor? Nada. O senhor se acordou com algumas dor nas costas? Não! Não! Olha, Virgem Maria, calma menino. Os gigantes não são extraterrestres para fazer experiência com você, tá? Os extraterrestres me levaram, fizeram experiência comigo, mas não sei o que eles fizeram, porque eu estava dormindo, tá? E gente dormindo não sabe o que está acontecendo. Mas lá os gigantes não fizeram eu dormir. Conversaram comigo, me levaram para a igreja deles. A igreja dele era dentro de uma montanha. Dentro do Oceano Atlântico tem uma montanha de quilômetros de altura. Aí era tudo em cavernas. Os caras eram grandes, velho. E eram tonhões. Vigi. Tem certeza que eles não fizeram nem experiência com o senhor? Não. Aí foi os extraterrestres que fizeram. Eles não, tá? E aí, ó. E eles conversando. Agora essa frase, velho. Ele olhou para mim e disse... No mundo das energias, 1 mais 1 é bem mais do que 2. Pá! Eu digo, oxê. A religião dele era energias. E ele chamava a energia de mãe. Olha, foi só amizade, foi. Na amizade. Não fizeram nada, velho. Oxe, os cabas com 3 metros de altura. Não, deixa de onda, velho. Olha, acabei de entrar, seja bem-vinda, tá? É um negócio meio coisado, né? Então, qual foram as informações que eu tive através desse sonho? Eu tive que o Oceano Atlântico não era um oceano, foi um oceano que afundou, que o rio Amazonas corria ao contrário e era 10 vezes maior do que o rio que nós conhecemos, que existiam gigantes e cidades submersas. E tinha um degrau lá que só o degrau era 1,20 m de degrau. Então, esses caras existiam gente maiores ainda do que eles. Eles tinham 2 metros, 2,5 metros. Então, existia gente de 5 metros. A religião deles abrangia energia. E eles falavam da energia como a sua mãe. E outra coisa, para eles, a energia é viva como uma pessoa. E que a eletricidade seria apenas uma expressão da energia. Olha! E que o deserto do Saara nunca foi deserto. O deserto do Saara se tornou deserto. E existe uma ligação entre o deserto do Saara e a Amazônia. Se o deserto do Saara florescer, a Amazônia seca. Informações privilegiadas. Você vai lembrar de mim um dia. Vai me lembrar de eu. Eu estou te dando informações privilegiadas. Eu estou dizendo que se o deserto do Saara florescer, o Amazonas seca. Existe uma ligação entre um e outro, como fosse um polo positivo e um polo negativo. A Amazônia é um polo e o deserto do Saara é outro. E tem um oceano no meio, mas não existia esse oceano. Foi afundado. Quem viver verá. Gostei demais. Eu estou te dando informação, você pode anotar, um dia você vai ouvir alguém falar alguma coisa e vai lembrar de eu, tá? Quando o outro cabeludo do bigode branco te falar, a culpa é sua. Quando aparecer um doido interpretando os seus sonhos e fazendo live e dizendo coisas doidas, então você vai ver, vai lembrar de mim. Tan, 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 tan. Quando aparecer outro doido dizendo, me conte detalhes, eu vou interpretar seus sonhos
e você lembrar de mim, a culpa é sua. Das músicas lesa que ele canta, do bigode branquinho pintado com tinta do portão da igreja, então você vai lembrar de mim. Quando apareceu outro doido dizendo que a ligação da Amazônia com Saara, e quando apareceu um abestalhado dizendo que o Saara é um oceano com baleias de 100 metros de comprimento, com monstros aquáticos e jacarés gigantes, então você vai lembrar de mim. Tan, 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 tan. Gostou? Tome! Lua cheia, meu irmão! Salve, lua cheia! Retei! Olha que maravilha! Olha, gostou? Mas é verdade, pode anotar aí que um dia alguém vai dizer: o deserto do Saara é o positivo, a Amazônia é o negativo, é uma pilha. Um é a bunda e outro é a cabeça. Vigi! A bunda da pilha. Gostei do chapéu, pastor. Gostou? É de chapéu dourado, de ouro puro, lá do Jalapão. Olha. Então, assim, João de Assis afirma que existe uma ligação entre o deserto do Saara e a Amazônia. Se o deserto do Saara florescer, a Amazônia seca. Que essa floresta da Amazônia não existia, não. Ela passou a existir depois do dilúvio. Existiam geoglifos na Amazônia e cidades enormes. Porque brasileiro não cuida que é seu. Nós somos tão ricos e nos comportamos como pobres ladrões, deixando de ser roubado por ladrões que ficam dizendo que a gente é pobre, precisa de... Nós somos ricos. O brasileiro é trabalhador, maravilhoso, mas se deixa enganar por ladrões que ficam prometendo coisas absurdas. Olha, e outra coisa, nós somos ricos e não sabemos lidar com a nossa riqueza. A riqueza do mundo todinho está na Amazônia. Existe um negócio chamado geoglifos. Esses geoglifos eram sinais cósmicos para os anjos do outro lado do universo. Geoglifo, estuda aí, chama geoglifo, está debaixo da Amazônia. E muitas cidades de ouro, os caras estão tudo tirando. Manda um ourinho para eu, por favor. Olha, Deus escolheu os loucos desse mundo. Virgem Maria, é mesmo, está escrito na Bíblia, olha. Deus escolheu os loucos desse mundo para confundir os sabiús. Os sabiús, Que maravilha, eu gostei. Deus escolheu os loucos, mas não sou louco não, tá? Eu sou só teólogozão. Preste atenção. Então, segundo esse sonho, o Atlântico não existia, tá? Não. Que isso? Vai romântico? Não. O Atlântico não existia. Epa! E existe o rio Amazonas correu o contrário, velho. O segredo da Amazônia está embaixo da Amazônia. A questão está subterrado, foi enterrado. Está debaixo da floresta. Salve a mula sem cabeça, o Saci Pererê, contrate as ONGs da Baixa da Égua para defender a nossa Amazônia. Então, e o Atlântico todinho era um continente. Era um continente, né? Disseram que o senhor é doido. Foi? Hoje? Quem foi que disse que eu sou doido? Eu não sou doido, não. Não? Eu acho que não. Salva girafas da Amazônia! Mas não tem girafa na Amazônia. Não. Mas salve assim mesmo, tá? E salve a mula sem cabeça também. O Saci Pererê e a Cuca. Você tem que salvar a Amazônia da Cuca, da mula sem cabeça, do Saci Pererê. Não deixem acabar com o Saci Pererê. Olha, isso é discriminação. Olha. Que maravilha, né? Tá bem explicado direitinho? A gente começou com esse sonho de doido aí, né? Então, se tiver alguma dúvida, por favor, nós temos mais de 4 a 5 mil vídeos. Para você achar esses vídeos tudinho, pastor, sonhei com árvore. Aí você coloca no Google ou no YouTube, você coloca assim, sonhar com árvore, Joilson de Assis. Aí ele vai dar todos os vídeos que eu falei. No Google também. Pastor, sonhei com
o gigante. Aí você vai sonhar com o gigante, Joilson de Assis, tá? Ok? E a lua, que influencia os doidos? Bem, estamos na lua cheia, né? Eu acho que ela não me influencia. Não me influencia, tá? Porque eu sou teólogo. Não, a lua não me influencia. Isso é besteira, isso é coisa de gente fanática. Vigi! Pastor, eu só tomo uma aguinha porque eu acho que o senhor tá assim passando mal. Tô não. Não, é a lua cheia. Vixe, o senhor tá virando lobisomem ao vivo, olha. De médico e louco, todo mundo tem um pouco, Tome chá de camomilha, tá? Mas gostou da interpretação? Se tiver alguma dúvida, por favor, estou aqui, tá? Todos os dias, 3 horas da tarde.